redação? Beleza. Tá. Quando a gente pensa em literatura para ocupar a nossa redação, a gente tem que entender por que a gente escolheu esse repertório. Quando a gente escolhe geografia, a gente está querendo dar uma visão técnica, seja da relação do homem com o ambiente. Quando a gente escolhe história, a gente está querendo dar uma visão clara do contexto, né? De como aquela situação ela se configurou desse jeito que a gente conhece, o processo pelo qual aquele contexto atual existe. Então, causa efeito. Quando a gente escolhe filosofia, a gente escolhe o pensamento de alguém, o pensamento racional de alguém, sobre um fato, sobre uma ideia específica, sobre uma noção específica. Então, é sempre a visão de alguém, só que de maneira racional. Lógico. Quando a gente escolhe sociologia, a gente está escolhendo a visão de alguém que se debruçou sobre os fenômenos sociológicos, as interações humanas dentro da coletividade. E quando a gente escolhe literatura, o que a gente está trazendo para a nossa redação? A gente está trazendo, pessoal, a visão subjetiva de alguém. Só que a visão subjetiva de alguém sobre a realidade, como se tivesse uma lente na visão dele. Que lente é essa, Diego? A corrente ideológica, a visão. Por exemplo, o quentismo tinha um pressuposto ideológico para acontecer. Ele aconteceu baseado em ideologias europeias. O barroco também tinha pressupostos ideológicos. Então, o cara que está escrevendo naquela época, ele vai ver o mundo com a visão ideológica do barroco, vai ver o mundo com a visão ideológica do quinhentismo, vai ver o mundo com a visão ideológica do arcadismo. Então, toda vez que você traz um escritor e você não sabe a que escola ele pertence, você não sabe especificamente por que ele configurou aquela visão. Ou seja, é um produto de uma visão que ele aceitou. E aí se transforma numa visão subjetiva. E isso para a redação, tá? Quando eu trago na redação, eu estou falando que o barroco, o arcadismo, quando eu me refiro a essas escolas literárias, eu tenho que dizer que criaram uma visão acerca da realidade pautada por algo desse tipo. E aí vamos entender como é que eles se ligam para vocês entenderem nas questões, como é que vocês vão usar, e na redação. A primeira escola literária aqui é o quinhentismo. Agora, vamos entender o porquê, de 1500 a 1601. Se eu fosse na teoria, pessoal, falar para vocês aqui da teoria, ficaria um negócio muito chato. Então eu vou direto à prática. Pensem bem, se eu falei que literatura é uma forma de enxergar o mundo pautado em um modo de ver coletivo, uma ideologia, eu tenho que mostrar para vocês qual é a ideologia do quinhentismo. Ora, nessa época, o pessoal estava nas grandes navegações, né? Os europeus. Eles estavam descobrindo terras. Então, quando eles descobriam as terras, eles precisavam relatar o que eles estavam descobrindo para a coroa portuguesa, para a coroa espanhola. Eles precisavam fazer esses relatos. E, ao mesmo tempo, eles levavam consigo os jesuítas. Qual era a missão dos jesuítas? Catequizar o povo. Para quê? Porque naquela época, religião e Estado não andavam dissociados. Inclusive, a religião ela meio que atestava, justificava as ações do Estado. Nessa situação, a única coisa que eu posso ter no período quinhentista brasileiro ou é uma literatura de informação, pelas crônicas, cartas e relatos dos viajantes, a coroa, ou poemas, peças teatrais, ou a questão da catequização, porque foi feito pelos jesuítas especificamente. Então eu tenho dois tipos de escritores nessa época. Ou os jesuítas, que tinham uma característica clara de levar o ideário religioso, ou os cronistas da época, os cronistas do descobrimento, que tinham como finalidade relatar o que eles viam. Alguns cronistas mantiveram sua visão europeia, ou seja, preconceituosa, viam o indígena, quando aqui chegaram, como sendo alguém desprezível ou que não tinha evolução nenhuma, haja vista que os ideários eram não tem rei, não tem lei, não tem fé, não tem avanço tecnológico, não tem desenvolvimento social, na visão dos cronistas preconceituosos, tá? E dentro desse grupo, a gente teve os cronistas que se despiram do seu preconceito e aí quiseram entender de fato quem eram os indígenas. Jean de Lery e Hans Staden são dois expoentes nessa época, porque eles viveram entre os índios para entender quem eram os índios. E eles começaram a desmitificar um monte de preconceitos que havia sobre os índios. Primeiro preconceito que eles desmitificaram, que os índios não tinham organização social. Eles vivendo entre os índios percebiam que nas tribos todos cuidavam dos filhos, ou seja, então os filhos eram filhos de todos. Havia os mais velhos que eram respeitados, os mais novos simplesmente seguiam os mais velhos por causa da sabedoria. Havia uma divisão de classe guerreiros, coletores e tudo mais. Então havia uma certa organização social e eles viram isso sem preconceito. Inclusive entenderam que a organização social das tribos indígenas era muito mais saudável do que a configuração europeia. Então é o primeiro preconceito que os cronistas do descobrimento eles derrubam, principalmente esses dois, Jean de Lery e Hans Staden, beleza?
Quebraram a visão preconceituosa que havia no quinhentismo. Outro preconceito que eles tiraram, que os indígenas simplesmente o ritual que eles praticavam não era canibalismo, porque todo mundo que viu aquilo dizia que era canibalismo. O Jean e o Staden, quando viram aquele ritual, disseram que na verdade ele era diferente do canibalismo, que ele não tinha o viés nutricional, ele tinha o viés da transmissão de poder. Você pegava um inimigo que era valoroso, que não era covarde, que combatia, e aí esse inimigo ele simplesmente era devorado por toda a tribo, porque eles acreditavam que devorando esse indivíduo, eles iam adquirir as forças daquele inimigo. Tanto é que para o inimigo era uma honra, ele nem fugia nem nada, não precisava nem ficar preso. E olha como ele desmistificou tudo, né? Ele tentou mostrar que a visão do indígena como atrasado, sem organização social, canibal por ser selvagem, era totalmente diferente. Outra visão preconceituosa que eles quebraram, a questão dos índios ficarem sem defeito, né? Serem todos sem defeitos. Aí eles entenderam que os índios praticavam a exposição. O que é isso? Pega os filhos que nascem com defeito, deixar no centro da tribo para que ninguém alimentasse. Quem alimentasse era responsável por aquele menor. E aí aquela história, morriam por inanição, é claro, e aí não tinha especificamente nenhuma razão de ser, porque quando eles perguntaram aos indígenas por que se fazia isso, porque era cruel, eles disseram que se não fizessem ali daquela forma, eles iriam morrer de qualquer jeito na selva, porque a selva mataria rapidinho. Então havia sempre um motivo para tudo e eles estavam tentando explicar, os dois cronistas. Todos os outros cronistas eram preconceituosos, passavam uma visão sempre com um olhar europeu, um olhar de superioridade. Beleza, qual era a lógica dessa época? Aí eu vou destacar aqui no texto para vocês entenderem. Essa perspectiva aqui, pessoal, o que norteou todas as ações de quem veio para cá na época do quinhentismo é essa aí, ó, perspectiva teocêntrica, ou seja, Deus justificando absolutamente qualquer fato. Então, tudo é justificado pela questão religiosa. Né? E aí, é claro, é evidente que a catequização teve esse cunho. Quem não seguia essa lógica de fé era considerado selvagem, ultrapassado e deveria sim ser salvo por essa visão teocrática aqui, teocêntrica. Então, a gente tem esse cenário, pessoal, e vejam bem, a literatura aqui tinha uma finalidade, ou informar com preconceito, ou informar com clareza, a partir do Jean de Lery e Hans Staden, com fidelidade ao que estava sendo visto, ou especificamente só mostrar preconceito. E o que era escrito pelos jesuítas era para catequizar, sempre. Tinha esse viés, está esclarecendo. Era rebuscado demais o texto, não era qualquer texto, não era um texto como esse hoje que a gente vê, não era um texto comum, simples, objetivo e direto, era um texto muito clássico. E aí, se você visualizar, o mote do quinhentismo é esse. Todo texto que tiver um viés informativo ou um viés religioso ao extremo vai se identificar com o quinhentismo. Como é que o Enem aborda isso? O Enem joga a questão, joga um texto, e aí você vai ter que entender qual é o viés desse texto, entende? Se realmente ele é informativo, se ele é religioso ao extremo. Porque se ele tiver essas características, inevitavelmente ele vai ser atrelado ao quinhentismo. Só que o Enem não vai jogar para vocês assim, ó, quais são as características do quinhentismo. O Enem não vai fazer isso, ele vai fazer. O texto em questão demonstra quais características típicas especificamente de uma época literária marcada pelo preconceito e a perspectiva teocêntrica. Se você não souber disso, que eu acabei de falar, você não consegue fazer essa questão. Entende? Se você vai usar para a redação, você pode usar isso na redação, por exemplo, aí já é o viés da redação. Né? Você pode usar isso mostrando, por exemplo, olha os dois temas que havia possibilidade de usar o quinhentismo. O tema de 2012, com relação aos imigrantes, era desafios, não era a imigração. Esqueci isso aí. Os movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Era esse tema. Como é que eu abordaria esse quinhentismo, Diego, na minha redação? Se você começasse assim, ó, o quinhentismo brasileiro, época literária marcada por uma visão preconceituosa, embasada numa perspectiva teocêntrica, que olhava o indígena ou o nativo brasileiro com uma visão de superioridade, com um arco de superioridade, demonstra como se vê o outro, a alteridade, sempre de maneira pejorativa, vírgula, situação similar àquela proporcionada ou empreendida contra os imigrantes que vêm ao Brasil. Entende? Ou seja, o brasileiro agora vendo os imigrantes numa perspectiva de superioridade. Aí, ponto. Nessa perspectiva, os movimentos migratórios para o Brasil no século XXI são peculiares, pois demonstram contra os imigrantes aquilo que o brasileiro sofreu no passado por meio da visão europeia. Pronto, abordei o tema, usando o conceito de quinhentismo.
Outro tema do Enem que poderia abordar essa visão quintista, pessoal, é o tema de 2022, se não me engano, é 2022, que falava sobre desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Perceba que está na mesma visão, ou seja, os povos tradicionais são herdeiros dessa visão aqui do quinhentismo, dos nativos brasileiros. E por eles serem associados à perspectiva de pouca tecnologia ou pouca evolução social, pela sustentabilidade, pelo viés, pelo modo de vida que eles levam, eles são menosprezados e desvalorizados. Ou seja, é a mesma visão do quinhentismo aqui. É a mesma visão que o quinhentismo empreendeu com relação a esses nativos na época do descobrimento. Olha o link, pessoal, que eu tenho para fazer entre quinhentismo e esses dois tipos de tema. Por quê? Porque a mesma sequência, a mesma informação, é uma visão de mundo acerca da inferioridade desses povos na visão europeia. Entendem? Viu como a literatura serve como base para você usar na redação de maneira própria? Dá para você conseguir fazer. Aí, beleza. Na sequência literária, você sai do quinhentismo e entra no barroco. Mas sempre tem que ter um motivo, né? Eu não posso mudar a visão de qualquer forma. Eu tenho que ter alguma coisa, de fato, que quebre a visão anterior para formalizar a visão subsequente. Perceba que a única coisa que vai mudar do quinhentismo para o barroco é a mudança da perspectiva teocêntrica, pessoal. Ou seja, o teocentrismo ele simplesmente está em fase de derrubada. Ele está caindo nessa época. Perfeito? Então, Diego, o que é que substitui o teocentrismo? Aí entram as características do barroco. Olha só. Se é uma visão onde, num momento que eu estou mudando a visão, olha aí. Eu estou quebrando a perspectiva teocêntrica que marcava lá o quinhentismo e estou trazendo o barroco porque é uma ruptura dessa visão. Eu perco essa ideia de espiritualidade o tempo todo, certo? Então, logicamente que você vai ver uma contradição, você vai ver um dualismo, você vai ver o ser humano pensando de duas formas diferentes num período de transição. Isso é normal, quando a gente simplesmente perde uma maneira de pensar e vai adquirindo outra. Você ainda vai sofrer um conflito entre o que você pensava e o que você está pensando. Você não vai abandonar de vez. É exatamente o que aconteceu na transição do quinhentismo para o barroco. Por isso que as características estão envolvidas nessa perspectiva teocêntrica. Olha lá, antropocentrismo versus teocentrismo, a visão humana, né, contra a visão divina, material versus o espiritual. Tá vendo que eu estou deixando o espiritual, o teocentrismo do lado direito e estou colocando tudo relativo à visão humana aqui de lado, antropocentrismo, material. Outra, fé versus razão. Agora já mudei a ordem, mas é a mesma coisa. Fé do teocentrismo e razão do antropocentrismo. Aí você vai ver características muito negativas aqui, ó. Olha só. Aspecto mórbido, tá lá. Aspecto mórbido. Sentimento de culpa. E eu pergunto, por que que o aspecto mórbido e o sentimento de culpa eles passam a estar presentes nessa época do barroco? É porque a humanidade aí ela está perdendo o esteio da espiritualidade, o esteio da religiosidade, entende? Então há o sentimento de culpa, ou seja, caramba, será que eu estou fazendo isso certo ou errado, e tal? E o aspecto mórbido é essa desconexão com o lado espiritual. Então, se você quiser entender o barroco em uma palavra, entenda com desconexão. É uma desconexão daquela questão teocêntrica e espiritual lá do quinhentismo, tá? Que justificava todas as ações, inclusive quando as ações eram ruins por parte dos jesuítas. Era justificada pelo fim, né? Pela finalidade. Aqui há uma desconexão. Lembre-se, desconexão. Diego falou que é desconexão. Então, se cair barroco na minha prova em língua portuguesa, eu sei que tem a ver com desconexão. E que há um mergulho no pessimismo, no sentimento de culpa, na questão mórbida e a contradição, né, o dualismo. Reflexão sobre a efemeridade da vida é natural, porque você antigamente não tinha recompensa aqui na Terra, tinha recompensa no céu. Na época do Barroco, se você quebra a espiritualidade, você pensa o quê? Não, a vida é passageira, e aí vem esse sentimento de pessimismo, algo mórbido, que é inclusive a próxima característica. Ó. Olha lá. Visão trágica da existência, pessimismo, feísmo. E concentre-se nesse feísmo aí, tá? Porque ele vai ser a característica que vai dar origem à próxima classe literária. Então vamos lá, recapitulando. O quinhentismo é marcado pela visão preconceituosa do europeu sobre o nativo brasileiro e pela visão espiritual religiosa vinda com a perspectiva teocêntrica. Então, quebra-se a lógica teocêntrica, entra-se na lógica antropocêntrica e a gente entra no barroco.
Só que isso não passa incólume sem deixar sequelas, né? A sequela que se deixa é especificamente esse pessimismo, essa morbidez, esse sentimento de culpa, mas é o tempo todo a dualidade, né? Fé contra a razão, material contra espiritual, antropocentrismo contra teocentrismo. O mundo está dividido aí. E há uma desconexão. Grava essa palavra, desconexão. E aí vem essas informações negativas aí, ó. Pessimismo, feísmo, cultismo, conceptismo. Mas aí vem também um lado do antropocentrismo, a questão do carpe diem. Aproveite o mundo, ou seja, é como aquela história. Ah, a vida só tem uma, né? Por quê? Porque se você está desligando do espiritual, se você não vai mais pensar assim, não, minha recompensa é no depois, logicamente você vai pensar o quê? Não, só tem uma vida, então eu vou aproveitar agora. Então isso meio que ganhou espaço. E aí isso se difundiu, né? Na cultura do povo brasileiro. Até hoje, inclusive, isso aqui é professado. Tá? Só se vive uma vez. Frases como essa são herdeiras dessa época aqui. E aí o emprego da medida nova do soneto, né? Marcado pelo quê? Se é uma época de dualidade, então olha como é que eles vão ser feitos. Ó. Hipérbados, que são inversões. Antíteses, que são contrários, logicamente se é uma época de contrário. Né? E paradoxos, ó, que são contradições. É porque a humanidade estava enxergando a vida dessa forma. De uma forma pessimista e ao mesmo tempo de uma forma de aproveitar a existência. Por quê? Porque está se quebrando o viés do teocentrismo e entrando no viés antropocêntrico, certo? Então, essas duas escolas se ligam automaticamente. Esse feísmo que eu falei anteriormente ali, que é uma característica do barroco, ele vai ser usado para gerar a próxima escola literária, que é o arcadismo. E aí vem a questão, Diego, como é que surgiu o arcadismo? É uma contraposição a essa daqui. Se no barroco a palavra-chave é a desconexão com o espiritual, no arcadismo a palavra-chave é a tentativa de reconexão. Só que não é uma reconexão com o que era antes, tá? Com o lado espiritual de antes. É uma tentativa de reconexão com alguma coisa que substitui esse vazio. Entende? E aí o que é que eles acham? Eles acham a natureza. Por isso que você tem um arcadismo muito pautado na perspectiva natureza. Aqui. Bucolismo, ou seja, a visão pelo campo, o amor pelo campo. Pastoralismo, também voltado para o campo. E aí vem as idealizações, ó, que é a tentativa de preenchimento do vazio lá que ficou no barroco. Ó. Idealização do amor, idealização da mulher, valorização da razão. Ou seja, é uma busca de preencher o vazio existencial que ficou no barroco, só que não com os parâmetros do quinhentismo, que era o teocentrismo, entendeu? Aqui tem-se uma volta específica à natureza. Então, essa lógica faz você entender três escolas literárias de uma vez só. E você conectar e saber por que uma substituiu a outra. Aí, essas características específicas, pessoal, que vocês estão vendo de idealização do amor, da mulher e bucolismo, as três coisas que ficaram na perspectiva de preenchimento da carência do barroco lá. O amor, a mulher e o campo, a natureza. Entendem? Aí a valorização da razão, defesa dos seguintes ideais. Lembre-se que eu estou ainda no viés antropocêntrico, né? Não mais no teocêntrico. E aí olha as frases que eram ditas lá que podem ser conectadas com vários temas do Enem. Olha só. Em latim, fugere urbem, que significa fuga da cidade. Certo? Fuga da cidade. Ou seja, temas que falem sobre o estresse cotidiano, a visão urbana muito pesada. Você pode usar esse lema do arcadismo aqui, que está na visão antropocêntrica, mas é aquela tentativa de entender o campo como preenchimento de espiritualidade, isso tudo, né? Uma reconexão. Mediocridade áurea, que seria áurea mediocritas, ou seja, aquela questão espiritual ainda está abalada aqui. Locus amenus, significa lugar ameno, sempre relacionado à questão da natureza. Inutilia truncat, ou seja, cortar o inútil. Está muito ligado com essa perspectiva dos coaches de hoje em dia, né? Quando eles falam assim, ó, não, corta aquilo que te atrapalha, corta tudo que é ruim, corta tudo que atrapalha a tua vida, né? Se alguém te atrapalha, se distancia. Isso tem tudo a ver com isso, beleza? Para você entender essa perspectiva aqui, você tem que caprichar nessa lógica de conectar tudo. O carpe diem, que é o aproveitar o momento, estava lá no barroco, ó, e veio para cá também, por causa da visão antropocêntrica, beleza? E aí, pessoal, eu paro nas três escolas literárias que são importantes para a gente entender um monte de questões de língua portuguesa no Enem. O romantismo vai fazer uma ponte com todas essas coisas aí que a gente viu. Ora vai beber no barroco, ora vai beber no arcadismo e ora vai pressupor já o modernismo, vai iniciar o modernismo.
Perfeito? Então, entendam essas três primeiras. Eu queria que vocês se concentrassem nessas três. E aí, na próxima aula, a gente vai resolver questões que tenham essas três características aqui. Vocês vão ver como vai ficar fácil entender o enunciado do Enem mediante o entendimento da teoria literária. Beleza? É diferente de você estudar de qualquer forma. Aqui você entendeu por que essas três escolas se conectam. Uma substitui a outra. Beleza? Aí na próxima aula eu falo sobre o restante e a gente resolve outras questões também de romantismo. Deu para vocês entenderem isso aqui? Ficou claro? Bacana, bacana. Isso. Pode perguntar, Ângela. Manda ver. Isso. Isso. Não, não, tá perto. Eu vou dizer porque é o arcadismo, viu, Ângelo? Deixa eu só criar uma linha de raciocínio para vocês entenderem. Pensa assim, ó, pensa assim. Quintismo, havia a visão preconceituosa e o teocentrismo, certo? Quebrei o teocentrismo, quebrei o teocentrismo aqui. Aí veio o pessimismo, o sentimento de culpa, veio aquele lado negativo da humanidade, né? Que tá um vazio. Aí substituiu pelo antropocentrismo. Aí tem o aproveita o dia. Começou com a ideia do aproveitar o carpe diem no barroco. Aí, do barroco, que é essa desconexão, gerar esse vazio, a gente tenta preencher o vazio no arcadismo, fazendo um preenchimento não mais com o teocentrismo, e sim com outros valores. Que valores? Natureza, idealização da mulher e a idealização específica do amor. Então, são três coisas, beleza? Mas bacana a sua visão quando você fala assim, ó, tá falando muito sobre mulher, né? Se o tema traz essa abordagem, eu posso fazer essa noção? Posso trazer? Posso. E eu vou dizer como é que a gente faz. Veja bem. O arcadismo ele cumpriu a finalidade de tentar reconectar o homem àquele preenchimento espiritual, entende? Só que não mais com a visão divina, sim com a valorização da natureza, da mulher e do amor. Então, só eu falar isso, ele tentou reconectar com a valorização desses elementos, só com essa abordagem eu posso falar situação que não é vista na modernidade, uma vez que a mulher, mesmo tendo direitos iguais e sendo vista como uma cidadã, ainda enfrenta problemas que a rebaixam. Aí eu puxo para o tema. Entendeu? Essa lógica, por isso que eu falei da essência das três classes literárias aqui, para vocês entenderem como é que vocês podem abordar. Tranquilo? Pior que o pessoal está tentando me ligar aqui. Mas vocês entenderam essa base? Tem. Ó, eu posso simplesmente falar sobre a questão da. Lembra da doença mental, estigmas associados às doenças mentais? Pronto, esse tema também é um tema que eu poderia fazer, mostrando aqui que no passado a visão preconceituosa ela é tipicamente humana, né? E aí só precisa ter a característica específica. Pessoal, vocês esperam só um segundinho só para eu entregar o material aqui rapidinho? É bem rápido, bem rápido. Pronto, voltando. Quando a gente pensa na teoria delas, por exemplo, eu estou falando da questão do estigma, né? O quinhentismo tinha muito preconceito. Então, se o quinhentismo tinha muito preconceito contra o outro, eu posso simplesmente fazer uma visão que mostre em qualquer tema que tenha preconceito a mesma visão preconceituosa, só que mostrando que o caráter agora é outro, entendeu? A gente tem outro caráter, não mais só o caráter da superioridade. Não, se bem que é o caráter da superioridade. Que quando você olha para o outro, que ele tem um problema mental assim específico, e você diz que, por exemplo, ele não é digno de viver no contexto social, a gente tem que separá-lo porque mentalmente falando ele é desequilibrado, que é a visão geral, né? Então eu posso dizer que o quinhentismo ele meio que lançou sobre o território brasileiro
um olhar sempre preconceituoso com relação àquelas pessoas que eles consideram inferiores, né? A visão típica do europeu. Aí eu posso fazer uma adaptação, dizer assim, ó, essa visão, esse ideário, ele, na verdade, ele preenche todos os requisitos sociais, uma vez que até mesmo em situações como as doenças mentais, se percebe a visão de superioridade de uns contra os outros, mostrando a perspectiva de meritocracia, né, de viver ou não no ambiente coletivo. Eu posso abordar desse jeito. Vocês têm que fazer testes de conexão, entendeu, pessoal? Deu para entender isso? Isso, é sempre isso. Sempre guardem a palavra-chave, tá? Que palavra-chave? Por exemplo, se eu falei que o quinhentismo tem duas questões, a questão da religiosidade e espiritualidade, né, o teocentrismo, que sempre via de maneira superior os outros, e a questão da organização social e da tecnológica. Veja bem, quando o europeu chegou aqui, ele viu os índios atrasados porque ele comparou com a sua realidade, ele comparou com a realidade europeia. O que é que ele viu? Nossa, a gente tem armamento, a gente tem caravelas, a gente faz coisas que esse povo não faz. A gente tem uma ordem social, tem leis, esse povo não tem lei. Então eles viram com um olhar preconceituoso sobre esses dois critérios. Que critério? A organização social, que era diferente, e a capacidade tecnológica. Entende? Então houve um motivo para eles acharem os indígenas ultrapassados, obsoletos. Então foi isso que criou a noção de preconceito, entendeu? Aí eu posso fazer uma adaptação. Quando eu estou no barroco, tá, em que temas eu posso usar a noção do barroco? Ora, já pensou se um tema fala novamente sobre problemas mentais, só que ao invés de falar do estigma, né, associado, se concentrar na perspectiva da depressão, né, moderna ou da depressão dos jovens? Já pensou? O que é que a gente pode trabalhar com o barroco? Pense bem, olha só as alternativas que a gente tem. A gente pode fazer o seguinte: vamos supor que o tema do Enem esse ano traga essa questão mental e fale sobre a questão do número de jovens em depressão, né, na pós-modernidade, que realmente é um problema sério. Não tem como a gente não pensar no barroco. Não tem como a gente dizer assim, que lá no barroco as pessoas ficaram, pela desconexão, né, com o lado espiritual, pela desconexão com a justificativa do espiritual, né, embasar todas as ações aqui humanas, justificando inclusive os erros e tudo mais, traz uma visão realmente muito negativa para a realidade. A gente pode dizer que, por exemplo, hoje em dia, os jovens simplesmente enfrentam isso porque estão perdendo a referência. Estão vendo na modernidade, na tecnologia, a grande razão da vida. E, na verdade, o que é que a tecnologia, o mundo virtual traz para eles? Uma grande ilusão, entendem? Então, é uma desconexão com a realidade. É uma conexão com o mundo virtual que, na verdade, cria uma irrealidade para eles. E a gente pode trabalhar a partir disso. Dá para entender a lógica? Por que isso é importante? Porque toda vez que a gente coloca numa redação um repertório, a gente tem que saber como conectá-lo ao tema. E é isso que eu estou falando. São três, pessoal, três escolas literárias que a gente pode usar. Deixa eu falar da quarta, então, aproveitar, só para conectar romantismo. Eu ia falar sobre essas três hoje, mas já que a gente está entrando nesse sentido, em temas de redação, é bom a gente fazer um viés mais completo. Olha só. Vamos supor que eu não conheça o modernismo, o realismo lá para frente. O que é que o romantismo faz? Preste bem atenção. Ele, na verdade, faz uma mistura de tudo. Ele mistura o barroco, o pessimismo do barroco, com a natureza do arcadismo, né, com a necessidade de preencher os espaços da espiritualidade e tudo mais. Só que ele faz assim, ele divide em três gerações. Como assim? A primeira geração está muito ligada ao arcadismo, aquela questão da natureza. Ó. Só que ela acrescenta indianismo e bucolismo. Tá vendo? Estava lá no arcadismo. Desculpa, ele acrescentou nacionalismo. Nacionalismo e indianismo. Mas ele continua com as mesmas noções lá do arcadismo. Ó. O bucolismo, voltado para a natureza, as idealizações. Só que aqui ele mescla com a religiosidade. Ó. Lembra daquela confusão lá do barroco, a religiosidade e tudo mais? Eles trouxeram muitas coisas do arcadismo para cá, junto com a religiosidade. Ou seja, nada mais é do que uma reatualização do arcadismo com alguns princípios lá do barroco e do quinhentismo, né? No caso, a religiosidade.
Essa é a primeira geração do romantismo. Aí a segunda geração foi o quê? Foi mais longe ainda, foi lá só para o barroco. Olha lá como ela foi para o barroco, aquele pessimismo todo. Por isso que ela é considerada a geração do mal do século. Toda vez que o pessoal cita a segunda geração romântica na redação, cita com o pessimismo que ela traz. Mas olha aí, ó, só isso aqui, ó. Exagero sentimental. Olha a questão. Por isso que ele é conhecido como romantismo, né? Exagero sentimental, morbidez. Lembra da morbidez lá do barroco? Sentimento amoroso aqui. Aí vem idealizações, é uma mescla, né? Também trazendo algumas coisas do arcadismo, mas o pessimismo prevalece. Você vê a morbidez, o pessimismo, esse exagero sentimental como marcas da segunda geração. Só que, é claro, você vai ver algumas idealizações, alguma questão de sentimento amoroso, isso caracteriza o romantismo em si, né? Mas ele foi buscar lá no barroco suas principais vertentes. Então, o cara que está aqui no romantismo, ele não está indo além, ele não está evoluindo, ele está voltando ao passado. Na primeira geração, ele vai buscar o arcadismo, acrescentando sua religiosidade. E aqui ele busca o barroco, aquele pessimismo. Por isso que essa geração é conhecida como o mal do século. Entende? Pelo lado pessimista, pelo lado ruim. A única situação de diferença mesmo é que você vai ver nos textos românticos, quando ele está no pessimismo, quando ele está na morbidez, no exagero sentimental, sempre uma fusão dessas coisas com a idealização e o sentimento amoroso. Isso é a marca da segunda geração aqui do romantismo. Lá não, lá é só pessimismo. Entende? Lá no barroco. Pessimismo puro, não tem relação com sentimento, com idealização, nada não. É só a dualidade, lá é a contradição extrema. Religiosidade contra a razão. O texto barroco ele é todo contraditório. Você vê dia e noite no mesmo texto, você vê branco e preto no mesmo texto, você vê a dualidade ali acontecendo porque a marca é essa. Entendeu? Pessimismo. Toda vez que você lê um texto assim, dualístico, ou é uma coisa ou é outra. Você está falando de texto barroco. Toda vez que você vê um texto negativo, mas que faz menções amorosas, sentimentais, esse exagero, as idealizações e morbidez, mas está conectado a essa perspectiva humana, aí eu não estou no barroco, não. Eu estou no romantismo aqui na segunda geração. Entende? Qual é a diferença entre o arcadismo lá, que faz a exaltação da natureza da mulher e do amor, com relação à primeira geração romântica? É que aqui na primeira geração romântica você tem o ideanismo e o nacionalismo. É o que diferencia. Então você vê um texto de José de Alencar, por exemplo, ele falando muito da perspectiva do índio, né? Iracema, Guarani. Você vê muita lógica indigenista lá e o nacionalismo. Isso é o que diferencia a primeira geração romântica do arcadismo. O que é que diferencia a segunda geração romântica do barroco? O fato de ele lá estar dualístico o tempo todo e aqui não. Aqui ele está relacionado com isso. Tranquilo? Deu para captar essa. E aí, ó, olha só que coisa interessante aqui. A gente tem na terceira geração romântica uma questão interessante, porque eu saio desse dualismo e vou além. Ó. Eu já meio que prenuncio o que vem depois. Olha aí. É a primeira vez que a gente vê falar em crítica social na literatura. Visão mais realista, valorização da emoção, uso intenso de exclamações e vocativos. Entendeu? Essa é a diferença. Lá no realismo, naturalismo, você vê outra coisa, você vê uma crítica mais ferrenha. Aqui não, você ainda vê a emoção sendo valorizada, você ainda vê o uso intenso de exclamações e vocativos, né, que está no texto, que realça muito a lógica das emoções. É a única diferença dessa fase aqui do romantismo para o que vem depois. Entende? Isso ficou claro? Aí, ó, já tá na lógica. Mas deu para entender? Então, mas aí sempre fiquem focados no que eu estou falando com relação ao que caracteriza cada momento. Deixa eu recapitular de novo para vocês ficarem na gravação com isso claro. Ó. Primeira situação, teocentrismo e informação. Tá? Olhar preconceituoso, que era o viajante chegando aqui com a visão dele. Não era a visão nacional, não. Segundo, barroco. É a questão do pessimismo, porque eu estou meio que esvaziando os princípios religiosos do quentismo. Então, há aquela dualidade. São sempre textos que mesclam um antagonismo, né? Uma coisa contra a outra. Arcadismo. Se ele desconectou lá no barroco, ele vai querer se reconectar no arcadismo. Como é que ele faz essa reconexão? Ele não vai mais procurar a figura divina lá, não. Ele vai procurar a natureza e as idealizações da mulher
e do amor, né? Aí entrou no romantismo, primeira geração, atualiza o arcadismo, né? Vai para a natureza também. A única diferença é que ele acrescenta o indianismo e o nacionalismo. Então você viu a figura do indianista, do nacionalismo, dentro da visão da natureza, é a primeira geração romântica. Segunda geração, você vê o pessimismo, mas você vê a questão do amor ali, o exagero sentimental, e aí é a segunda geração romântica. Se você visualizar só o pessimismo lá, morbidez, sem essa questão do exagero emocional e tudo mais, você está no barroco. Se você está falando sobre essa questão do exagero emocional aqui, dos vocativos, das exclamações, você está na segunda geração romântica. É mal do século, mas está voltado para essa questão sentimental. E a terceira geração romântica já começa a lógica da crítica social que a gente vai ver lá na frente no realismo, naturalismo, modernismo, só que já começa com o viés. Qual é o viés? Tem a valorização da emoção ainda. Não é uma crítica pura, sem, com imparcialidade. É uma crítica pautada pelo sentimento. E aí você tem aqui também exclamações e vocativos, ó, o tempo todo marcando a lógica do romantismo. Entende? Essa questão, quando você visualizar essa aula de novo, você vai entender. Vocês vão ver na questão, quando a gente estiver analisando as questões, como é que a gente aplica isso. E na redação é sempre tentando fazer a conexão com o que o tema pede. Por exemplo, o tema do ano passado, que falava da questão da mulher, caberia perfeitamente aqui a idealização que o arcadismo faz dela. Só que eu vou trabalhar numa contraposição. Eu falo que esse momento literário tinha a idealização da mulher como uma tentativa de preencher o vazio da fase anterior, né? E aí encontrou na natureza, na mulher e no amor a questão de uma valorização, de uma reconexão espiritual. Aí, situação que mostra a importância dada à mulher naquela época, né? Diferentemente do presente, no qual ela simplesmente é invisibilizada. Pronto, já usei a palavra da frase do ano passado, invisibilizada. Eu coloco nessa perspectiva, o trabalho de cuidado feito pela mulher não tem o seu real valor garantido e precisa ser enfrentado. Aí eu peguei o tema todo. Entende? É você saber como você faz a conexão mediante o que você tem do repertório. Para crítica social, a gente pode usar até a visão romântica aqui, mas eu vou guardar para o naturalismo e o realismo, que vocês vão ver muito mais coisas interessantes com relação às outras escolas, entendeu? Essas aqui é para não ficar muito conteúdo na cabeça de vocês e vocês puderem conseguirem recapitular depois, certo? Depois, se vocês puderem, assistir com calma essa aula, só a parte inicial, que a gente tem toda a questão, né, linear da transição de uma escola para outra, vocês vão fixar com mais clareza, perfeito? E a gente vai treinar isso nas questões. Na redação, toda vez que o tema possibilitar, eu vou falar para vocês. Ó, pessoal, aqui dá para fazer uma ligação com tal época literária. Beleza? Para quem não tem repertório aí, pode usar isso, tentar fazer a conexão. Para que vocês já tentem. Pô, o Diego falou, deixa eu ver qual é a conexão. E vocês meio que testem se há a possibilidade ou não. Beleza? Eu pretendo fazer, pessoal, aulas com repertório desse jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Esses repertórios são de literatura. Eu posso pensar também na lógica de repertórios para história, repertórios para geografia, dentro da lógica que a gente precisa na redação. O que vocês acharam desse contexto? Ajuda ou não? Não, mas é isso mesmo, assim, todo momento literário, ele na verdade é um momento que mostra uma visão acerca de alguma composição histórica, de alguma situação histórica. Isso é exato, exatamente. Porque todo o conjunto, por exemplo, a gente vê uma ruptura drástica com relação à valorização da razão. Vocês viram ali, ó, aqui, ó, no, no Barroco a gente já vê isso, ó, valorização da razão. Quer ver? Aqui atrás. Antítese, cultismo. Olha, cultismo, conceptismo. O conceptismo mais, né? Tá vendo? Aqui, ó. Fé versus razão. Tá vendo? A gente vai ter momentos históricos muito interessantes para a gente entender por que isso. Olha a questão do iluminismo que veio com o tempo, a valorização das ciências. A gente vai ver isso mais lá no realismo e naturalismo. Então, sempre tem uma explicação do viés literário
pela composição que é feita no cenário histórico. Eu pretendo fazer esses vínculos, porque se você tiver a combinação entre literatura e história, nossa, você faz qualquer tema de redação. Entende? Porque você consegue saber exatamente como você vai abordar aquele tema. Caramba, tá falando da mulher. Eu tive um momento literário que falava sobre a mulher, idealizava como sendo uma alternativa para preencher o vazio existencial da era anterior. Então tem como a gente fazer esses links. Entende? A minha pretensão é fazer isso de maneira muito mais robusta para vocês entenderem. Eu estou mostrando assim inicialmente para vocês analisarem assim, pô, há a possibilidade. Há a possibilidade de usar esses elementos aqui que estão sendo passados dentro de temas se eu entender qual é o vínculo que eu quero abordar. Por exemplo, o tema do ano passado falava da mulher numa perspectiva de desvalorização. Era um problema que estava sendo analisado. Se eu pegar o arcadismo, eu estou falando numa perspectiva contrária, numa perspectiva de valorização. Tanto é que se idealiza. Então, se eu quiser aproximar as duas coisas, eu tenho que mostrar que há um viés contrário ali sendo trabalhado. Entendeu? Eu tenho que entender essa lógica para usar na redação. Aí dá certo. E na prova de linguagens, quando eu estiver lendo o enunciado, vocês vão matar rapidamente. Opa, isso aí, Diego, está falando daquela questão indianista, mesmo falando de pessimismo, mas tem indianismo e nacionalismo. Opa, é romantismo, segunda geração. Vocês vão conseguir fazer esses vínculos, entenderam? Nessa perspectiva. Desculpa, eu estava falando da primeira geração, né? Do arcadismo. Entendem? É isso que eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Assim, como é uma aula densa nesse sentido, eu estou passando ela fragmentada para vocês terem tempo de processar a informação. Beleza? Ah, não. Depois vocês assistirem a aula novamente, vocês vão ver, caramba, faz sentido com esse tema. Vocês testem as possibilidades de vocês. Assim, pô, será que eu conseguiria usar com esse tema aqui? Qual é o tema que foi apresentado, por exemplo? Nosso último tema, por exemplo, que foi valorização da cultura, né? Contribuição da cultura, né? Para a miscigenação, da miscigenada para a identidade nacional. Acho que foi esse tema, não foi o último? Não sei se foi o que passei recentemente, mas é a valorização. Mas foi a contribuição. Ó, eu poderia ter utilizado essa questão indigenista aqui, tá? Essa valorização do indígena, do nacionalismo, mostrando a perspectiva da figura do indígena como um herói, né? Ou seja, porque aí eu trago que essa visão, na verdade, fica só na literatura mesmo, porque no contexto atual, as contribuições que foram diversas, que foram importantes, são sempre negligenciadas pelo viés preconceituoso da visão eurocêntrica. Olha a conexão que eu já fiz. Já dá para seguir, entendem? É isso que eu quero que vocês tentem fazer para a gente ir aperfeiçoando isso. Aí eu vou ajeitando no decorrer da redação. Não visualizar que na redação existe aquele pensamento, mas ele não está harmônico, aí eu vou trabalhar com vocês. Ó, vamos fazer assim, vamos trocar essa ideia por essa, vamos ajeitar essa frase para esse cenário aqui. Aí naturalmente vocês vão se adequando. Perfeito? Pronto. Eu vou parar essa aula para não ficar tão extensa, já tem 43 minutos, para vocês depois conseguirem